hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente, que é a nossa ancestralidade. É isso mesmo. Você que está me ouvindo agora, você já parou para pensar de onde você veio? Você já parou para pensar quantas pessoas existem ou existiram para que você estivesse no aqui e no agora? Você sabe que ao longo desses anos eu tenho me aprofundado em pesquisas, em estudos, para entender toda essa força dos nossos ancestrais. Então presta atenção, fica ligadinho, pega a caneta, anota, grava o programa, porque eu tenho certeza que você ficará surpreso com tanta informação e você poderá fazer algumas mudanças naquilo que você pensava e até nas suas atitudes. Sim, porque querendo ou não, nós trazemos esses traços ancestrais, não só da aparência física, cor do olho, altura, forma do físico, alguns traços de personalidade, mas nós trazemos os traços ancestrais do DNA e de toda a linhagem do nome e do sobrenome. É muito comum eu pegar pessoas que estão patinando na vida, pegar pessoas que estão com dificuldades na vida, porque elas estão repetindo o mesmo padrão do sobrenome que herdaram. E presta atenção, você, ou que conhece, ou que tem algum familiar, ou mesmo você que está me ouvindo, que tem a repetição de um pai, de um avô, de um tio, né? Então, normalmente, você tem no final do seu nome filho, júnior, neto, sobrinho. Às vezes você traz o nome de uma avó, o nome de uma mãe, o nome de uma bisavó. Você pode estar repetindo os mesmos padrões por falta de conhecimento. E nós, no aqui e no agora, nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós estamos aqui justamente para honrar toda a força positiva que esses nomes e sobrenomes carregam, mas também nós estamos aqui para fazer as mudanças, para ter a atitude positivar todas essas energias que nós herdamos, tá bom? Então, presta atenção, olha só. Nós temos, eu fiz uma contagem aqui mais ou menos de 300 anos antes de nós, tá? Então, nascemos e eu vou fazer uma contagem 300 anos antes, que não é muito, hein? Não é muito. São 11 gerações, 11 gerações acima de nós. Então, nós, um indivíduo, nós temos 2 pais, pai e mãe, temos 4 avós, 2 por parte de pai, 2 por parte de mãe, 8 bisavós. Eu tive o privilégio de conhecer tanto os meus avós, os 4 paternos, né, os 4 paternos e maternos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma bisavó italiana, também muito querida, e, né, é um privilégio. Nós temos 16 trisavós, 16. Nós temos 32 tetra-avós, nós temos 64 penta-avós, 128 hexa-avós, nós temos 256 hepta-avós, 512 octa-avós, 1024 n-avós, 2048 decano-avós. Então, olha a força disso tudo. São 11 gerações acima de nós. Todas essas pessoas fazem parte da nossa vibração, da nossa estrutura, dos sobrenomes que nós herdamos, da força positiva e negativa que nós vivenciamos aqui. Sabe quantas pessoas dá nisso tudo? Em toda essa contagem que eu fiz? Isso daqui está no meu Instagram, viu? E também no meu YouTube. Você vai encontrar esses dizeres e essas pesquisas por ali, que é Márcia Pugliese Oficial, tá? Essas 11 gerações, nós temos 4.094 pessoas que fizeram parte nesses últimos 300 anos para que a gente estivesse aqui, agora, vivos,
vivenciando, aprendendo, superando e evoluindo. E aí eu te pergunto, você sabe a força disso tudo? Porque existem alguns sobrenomes que são desde essa época, né? São sobrenomes quatrocentões que a gente fala. Pessoas que herdam os sobrenomes já desde essa linhagem toda. Mas tem nomes que eles são modificados ao longo do tempo, porque é necessário, né? Quantas pessoas, vem a família toda, Melo com 2 L's, de repente você começa a geração do Melo com 1 L só. De repente a tua família toda é Santos, né? E num passar de documento, de renovação, aparece o seu nome dos Santos. E assim por diante, né? Ontem eu atendi uma moça Santana e normal, mas a família dela vem de Sant, com 2 T's, Ana. Então tudo isso vai sendo renovado e tudo isso tem uma força, tudo isso tem uma tradução. E às vezes você pode estar sentindo dificuldades porque é muito comum a gente honrar esses ancestrais pelo sobrenome e repetir os padrões. Presta atenção, você que tem esse nome de família. Será que você não está repetindo a mesma situação do seu avô? Quantas pessoas que eu passo, né, que eu consulto lá no meu consultório e que o avô faliu, o pai faliu e a pessoa está entrando numa falência. Porque repete o padrão, o comportamento, a atitude. Quantas moças que passam por ali que falam, Márcia, é muito interessante, a minha bisavó foi casada com meu bisavô que era alcoólatra. A minha avó casou, meu avô era alcoólatra. A minha mãe, meu pai, alcoólatra. E eu conheci uma pessoa que bebe muito. Olha o padrão se repetindo. Então, quando nós fazemos o seu estudo numerológico, através do seu nome e da sua data de nascimento, nós vamos identificar qual é o ponto que está negativando a tua vida. Tanto a tua vida sentimental, a tua saúde, ou a tua vida profissional e financeira. Às vezes você fica patinando, fica nesse círculo vicioso, não consegue desenvolver na vida, e aí você volta, né, para a sua ancestralidade e você vê todas essas repetições de forma, sabe, tão nítida, que você fala, meu Deus, será que eu vou acabar assim, igual a todos eles? Então, qual é o convite que eu faço para você nesse momento? Que você venha conhecer todas as potencialidades do seu nome e do seu sobrenome. Às vezes, você não tem esse sobrenome. Eu, por exemplo, não tenho o sobrenome da família materna. Eu só tenho o meu nome, um nome composto e o sobrenome do meu pai. Mas aquele sobrenome faltante da minha família materna, eu precisei entender o que ele trouxe na minha vida. É graças a ele, que é um 3, que eu estou aqui hoje como comunicadora também da rádio. É ele que me permite me expressar, é ele que me permite aparecer, escrever, né? Então, eu precisei entender, porque quando eu não entendi esse sobrenome da minha mãe, da família materna, eu era super tímida, eu era uma pessoa incapaz de falar em público. Eu tinha dificuldade até numa prova na escola, quando tinha que fazer uma apresentação para a classe, porque eu não sabia a potencialidade que esse sobrenome me trazia. Então, mesmo você que não tem esse sobrenome de alguma família, você tem que entender a força que ele produz na sua vida, porque sim, da mesma forma que muitas vezes você não tem um olho claro, mas você tem o gene recessivo que você pode passar para o seu filho, para o seu neto e para o seu bisneto. Isso é fato, é real, né? Então, olha como tudo vai se complementando, tudo vai se validando. E tem uma corrente espiritualista dentro do estudo numerológico que fala que quando a gente não tem sobrenome de mãe, não tem, como eu, significa que a gente nasce, quando corta o cordão umbilical, o primeiro sopro da vida, a gente não tem karma nenhum com essa família. É como se tivesse zerado, ninguém deve nada para ninguém, tá tudo resolvido. Mas não significa que depois que estamos aqui, não comece tudo de novo,
né? Começa um karma por rejeição, um karma por dificuldades, enfim. E aí nós vamos na evolução e conhecendo todas as mazelas que um relacionamento familiar pode ter. Também se fala que quando a gente não tem um sobrenome do pai, às vezes o seu pai não te reconheceu, né? Ou a sua mãe não falou que estava esperando um filho dele, e você nasce sem o sobrenome de pai. O seu primeiro registro não tem. Aí é cortado o cordão umbilical, você dá o sopro da vida, você nasce zerado. É como se ninguém devesse nada para ninguém. Mas a partir do momento que houve aquela rejeição, que houve aquela negação, começa de novo a ativar as dívidas, entre aspas, entre um e outro. A revolta, a raiva, o ódio e assim por diante. O ideal é que a gente consiga entender todos esses meandros, porque a gente nasceu para ser feliz, para ser próspero. Nós estamos num universo abundante, né? Eu falo muito disso nesses últimos dias. Olha as nossas matas, as nossas florestas, o mar, o oceano, a atmosfera, está tudo aí à nossa disposição, né? Ou bem ou mal, essa terra é fértil. O nosso país, ele tem uma prosperidade nata. Nós somos assim, nós somos imagem e semelhança disso tudo. Só que com essas circunstâncias que a gente herda dessas famílias, a gente acaba ficando no padrão, na crença limitante da escassez, né, do pouco da vida. Porque imagina o que essas pessoas em 300 anos passaram para que a gente estivesse aqui hoje. Quanta fome eles passaram, quantas dificuldades, quantas agressões, quantas privações, né? E isso fica registrado. Agora, passaram muitas alegrias, passaram muitas vitórias. E por que a gente não pode pegar o ponto positivo dessa gente toda, né? Dessa ancestralidade que também vivenciou coisas muito positivas? E por que a gente não pode compreender que tudo que eles vivenciaram de ruim, de negativo, foi para superar, para fortalecer, para evoluir? Então, o estudo numerológico, ela te dá essa dimensão. Vibe Mundial 95,7